Paz e graça a vocês inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos estar dando prosseguimento à nossa série de vídeos falando sobre os sinais que vão anteceder a volta do Senhor Jesus. Já falamos sobre os falsos cristos, fizemos 2 vídeos relacionados a isso e agora vamos dar procedimento a este assunto falando sobre os falsos profetas, os falsos mestres que tanto o Senhor Jesus Cristo falou que nos últimos dias eles iriam aparecer também. Não somente os falsos cristos, mas os falsos profetas. Esses falsos mestres foram profetizados como prenúncio da volta do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então é justamente por aí que nós vamos girar o nosso vídeo falando sobre os falsos mestres. Eu vou usar as escrituras, a palavra de Deus, para dar base ao meu argumento, ok? Porque nada melhor, eu sempre digo isso nos comentários, nada melhor do que usar a palavra de Deus para dar base à argumentação. Eu não vou muito com a cara dos achismos não, irmão. Tem muita gente que gosta de ir nos comentários falar dos achismos, daquilo que acha, daquilo que pensa. Não, eu não estou interessado naquilo que você acha ou naquilo que você pensa. Eu quero que você coloque a palavra de Deus para dar base à sua argumentação. Então, se você usa a palavra de Deus como critério para formular a sua opinião, amém. Então, vamos debater de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, tá certo? Eu estou com um texto da Bíblia aqui aberto. Eu gostaria de começar a minha argumentação citando um trecho aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, está até marcado aqui, que isso vai dar base também à minha argumentação, né? Paulo, que foi levantado por Cristo para pregar aos gentios e levar o evangelho da graça, tá certo? Não é a mensagem da lei, não, mas o evangelho da graça para os cristãos, para a igreja, ok? Só que Paulo manifesta aqui um certo cuidado, uma certa preocupação com o seguinte porém, olha lá, versículo 28. Cuidai por vós mesmos e de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja do Deus vivo. Então veja só, Paulo está argumentando aqui que o Espírito de Deus constituiu sobre a igreja pessoas para ter uma certa liderança espiritual. Nós não podemos fugir disso. Está na Bíblia e Paulo reforça essa argumentação, tá certo? Bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Eu sei, versículo 29, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Paulo está falando aqui no dia da sua morte, quando ele morrer, iria aparecer lobos travestidos de ovelhas, tá entendendo? Vorazes, cruéis, que não poupariam o rebanho. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos para si. Tá certo? Paulo já está prevendo a apostasia no meio da própria igreja, dos próprios crentes. Iriam se levantar pessoas ali como liderança, disseminando heresias destrutivas. Versículo 30, Paulo prossegue no seu discurso. Portanto, vigiai. Lembrai-vos de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, Paulo tinha uma incessante preocupação em alertar os cristãos sobre isto que iria acontecer após a sua morte, após a sua partida. Tá certo? E para reforçar esta ideia aqui, em 2 Coríntios, eu estou em 2 Coríntios a partir do capítulo 11, Paulo aqui está falando sobre a questão de um falso evangelho que porventura poderia até estar girando naqueles dias, né?
Paulo diz aqui assim, olha, portanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, e hoje acontece disso, estão pregando um Jesus que não é o Jesus das Escrituras, estão pregando as Escrituras de forma completamente torcida ou distorcida, como queiram, tá certo? Então um caso sério. Aí Paulo prossegue dizendo, ou se recebeis outro Espírito, que não é o Espírito que eu creio, que tendes recebido, ou seja, é o que mais a gente vê hoje no neopentecostalismo, são manifestações lá que não remetem em nenhum momento à manifestação do Espírito Santo de Deus, irmão. É um outro Espírito que não é o Espírito Santo de Deus, né? Ou recebeis um outro Espírito que não é o Espírito que creio, tendes recebido, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado. Né? Paulo está falando aqui, está admoestando os cristãos em Corinto para tomar cuidado com essas manifestações aí, né? Porque muitos falsos pastores, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos iriam aparecer, e ele prossegue sobre o seu argumento. E eu queria abrir um parêntese aqui na argumentação, usando até a própria palavra de Paulo. Paulo diz aqui, será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus. Veja, Paulo está falando aqui, a partir do versículo 7 em diante, que todo o ministério dele foi gratuito. Paulo não cobrou nada para pregar o Evangelho. E é o parêntese que eu abro aqui, ok? Paulo aqui também nesse trecho, ele fala que se sentiu constrangido em estar muitos dias ali, porque ele se julgava que estava sendo um peso para os cristãos em Corinto, porque a comunidade em Corinto ainda estava crescendo, tá entendendo? E era uma comunidade pobre que não poderia estar mantendo Paulo por muito tempo, não tinha muito recurso, e Paulo fala sobre isso aqui. Mas quando eu estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Né? Paulo está falando aqui, olha, eu não quero ser pesado a vocês e nunca vou pretender isso. O evangelho que eu estou pregando aqui é de graça, é pela graça, eu não estou cobrando nada em pregar o evangelho e nem quero também ser um peso para vocês. Os irmãos da Macedônia, eles, quando vier, eles vão suprir toda a minha necessidade. É o que Paulo fala no texto. Imagina esses apóstolos dos dias atuais, esses obreiros, esses pastores, falando uma palavra dessa. Eu duvido que eles falem. Tá certo? Isso é o parêntese que eu abri aqui na minha argumentação. Mas o que eu queria trabalhar com vocês aqui, voltando ao assunto dos falsos mestres, que iriam ser introduzidos após a morte de Paulo, quando ele fala no livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Eu estou citando aqui uma das cartas apostólicas, a segunda carta aos Coríntios, tá certo? Paulo ainda estava vivo aí. Aí no versículo 13, Paulo diz assim, portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se ser apóstolo de Cristo. Eles fingem ser. Eles não são. Simplesmente eles estão encenando uma peça teatral. É tudo hipocrisia. Eles são falsos apóstolos, eles são obreiros desonestos, fraudulentos. Eles fingem ser apóstolos de Cristo. Aqui, ó. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa a alguns que seus serviçais finjam que são servos da justiça. Então, é impressionante. Paulo está falando aqui que o diabo se transforma em anjo de luz e que os seus serviçais a serviço de Satanás, quem são esses? No texto, os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos, esses são os servos da injustiça. Eles fingem ser servos da justiça, mas eles são servos da injustiça, porque são mensageiros de Satanás. São essas pessoas que estão girando aí
nos dias atuais, de muito tempo eles vêm aparecendo, mas só que nesses últimos dias a coisa vai intensificando mais, tá certo? Temos pessoas nos dias atuais fingindo ser apóstolos de Cristo, promovendo verdadeiras diabruras. Duvida disso? Então dê uma olhada para você ver. Que demônio não pode com sacrifício. Quando você sacrifica, ele cai por terra. Olha para mim. Eu vou levantar o envelope e tu pode segurar que a legião não vai aguentar. Senhor, se essa campanha do Senhor, se eu sou profeta, esse sacrifício expulsa demônio, olha aqui, sai da vida dele, segura aí, ó. E é demônio bravo, fica ligado, ó. É legião, ó. Olha a fúria do bicho, ó. É demônio bravo, olha aí, ó. Olha quem não deixa você cumprir. Pode soltar, André, pode soltar. 2, 3, 4, 5, André, pode soltar. Se é demônio, tá amarrado. Tem, aqui não, tá amarrado. Aqui não, tá amarrado. Bota ele de joelho. Bora! De joelho! Bora! Vai ser nessa igreja, de joelho. Eu te ordeno em nome de Jesus, de joelho. De joelho, de mão para trás. A igreja faz silêncio. Eu vou mostrar para você, aqui ó, uma legião de demônios, tinha 5 homens segurando. Demônio não se ora, demônio se expulsa. É verdade. Demônio não se ora, tem pessoas que vai cair aí, tem pessoas passando mal no meio do povo aí, ó. Tá? Olha aqui, meu filho, olha aqui. Quando o Senhor, olha o olhar desse espírito maligno. Quando o Senhor colocar esse envelope dentro da roupa do menino, esse demônio vai urrar, vai gritar. E ele vai ser obrigado a sair daí. Só coloca o envelope, não fala nada. Olha o poder do sacrifício, ó. Olha lá, ó. Tá amarrado. Vai botar. Me dá aqui, obreiro, me dá aqui. Tá amarrado, em nome de Jesus. Ei, tá amarrado. Aqui não, rapaz. Aqui não. Olha o meu vespeiro dele. Tá amarrado. Olha lá. Tentando tirar o envelope, ó. Faz silêncio. Olha isso aqui, ó. Olha o poder do sacrifício. Quem tá aqui na frente tá vendo o que tá acontecendo aqui, ó. Já não tem mais demônio. Levanta o menino e a igreja bate palma e diga glória. Bate palma e diga glória. São verdadeiras loucuras em nome da fé de um evangelho que não é o evangelho das Escrituras, algo que não está nas Escrituras, não é bíblico, nunca veio da parte de Deus, nunca foi pregado por nenhum apóstolo, nunca foi ensinado por Cristo. É impressionante como as pessoas têm facilidade de dar ouvido a essas diabruras aí, meu Deus. Não contavam com minha astúcia. Se eu sou um falso profeta, se eu sou um mentiroso, se eu não presto para levantar a vida dessa pessoa, então que profeta de merda sou eu. Profeta de merda sou eu. Que profeta de merda sou eu. Que profeta de nada sou eu. Poder... Então, eu espero que na minha argumentação você entenda perfeitamente o que eu quis passar aqui. Neste vídeo eu procurei não citar nomes de pessoas, mas estou mostrando aí alguns fatos para você ver que eu estou generalizando a coisa, estou colocando a coisa de forma global, ok? Que muitas pessoas estão nesta categoria de falsos mestres, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, pervertendo a fé do povo, transformando o evangelho de Cristo. Impressionante isso. É um outro evangelho que não é o de Cristo e nunca foi ensinado pelos apóstolos, tá certo? E se você está nesta condição, está vivendo este falso evangelho, o meu recado para você é que você fuja daí, saia daí, em nome de Jesus, reprove todo este falso evangelho e venha viver um evangelho genuíno, um evangelho puro e simples pregado por Cristo, que não está relacionado em nenhum momento com este sistema religioso
tenebroso, caído, tá entendendo? Mais voltado para as questões humanas do que para o reino de Deus. Então fuja daí, enquanto é tempo, fuja por tua vida, em nome de Jesus, amém? Se você gostou deste vídeo, então comenta aí no rodapé, deixa a tua opinião, um comentário para a gente debater sobre essa questão dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, desses obreiros fraudulentos, desse sistema tenebroso pregado por Paulo e por outros apóstolos também, ok? A última oração, vocês entregam aí, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Nós estamos declarando como igreja que esta nação pertence ao Senhor Jesus. Não há doença, não há enfermidade, não há vírus, não há nada. Nós estamos clamando, nós vamos levantar um clamor agora. É a autoridade maior desta nação. Vossa Excelência Jair Messias Bolsonaro, onde você estiver agora, clama ao Deus de Israel, Pai poderoso Deus, Deus Senhor da terra, Deus. Que Deus abençoe você, sua família, sua vida, em o nome de Jesus.